Mal eu subi no palco, fui atropelada por policiais. Desespere, estou me apresentando agora, esse é o meu show. O policial retrucou que eu era uma criminosa fugitiva, Nancy Black. O quê? Eles me confundiram com a minha irmã gêmea? Tentei explicar que eu era a Stacy e minha família não tinha contato com essa bandida há muito tempo. Mas os policiais me algemaram e na frente do público me arrastaram para fora do salão. Fui jogada em uma van suja e me disseram que me mandariam de volta para a prisão e pela minha fuga eu pegaria mais 10 anos. Comecei a sufocar de nervoso. O que você está fazendo? Me deixe ir! Passei tantos anos trabalhando com afinco para me tornar uma musicista famosa e fazer meu caminho na vida. Afinal, eu tinha o exemplo da minha irmã Nancy na minha frente, a ladra que tanto decepcionou os pais. E agora eu fui pra prisão no lugar dela. Lá fui rudemente revistada, tiraram todas as minhas coisas e me deram um macacão. Pude fazer uma ligação e, em pânico, liguei para os meus pais. Mamãe imediatamente começou a chorar. Papai prometeu fazer alguma coisa e me pediu para ser forte. Mas não pude terminar. O guarda pegou o telefone e me arrastou para a solitária. Tinha baratas e mofo em todo lugar. Eu só estava pensando em como poderia sair daqui. Ao anoitecer, os guardas me levaram para a prisão. Eu estava tremendo. Mas terminei só no vestiário, cercada por mulheres prisioneiras. Elas começaram a gritar que me ajudaram, ou seja, a Nancy a fugir. Em troca, ela prometeu liberar todas, mas no final ela simplesmente as abandonou. Uma prisioneira me agarrou rudemente e me pressionou contra a parede. Eu estava tentando escapar. Por favor, pare! E então, uma garota musculosa com tatuagens entrou no vestiário. As mulheres congelaram e abriram caminho para ela. Aparentemente, ela era chefona aqui. Ela veio até mim e disse com a voz rouca para segui-la. As outras sussurraram que eu estava acabada, afinal Usher era durona nessas questões. A Usher me levou para a cabine do banheiro e pairou sobre mim, me olhando. Eu ia ser morta como uma mosca agora. Então Usher disse que ela soube na hora. Eu não era Nancy, eu teria arrebentado todas elas. E ela acrescentou que eu não conseguiria sobreviver aqui. Minha irmã Nancy tinha muitos inimigos. Deus, sim, aquelas mulheres simplesmente me comeriam. O que eu deveria fazer agora? A Usher respondeu que eu precisava fugir. E ela estava disposta a ajudar. Por que essa mulher rude de repente quer me ajudar? A Usher me disse que ela foi contatada pelos meus pais. Eles foram seus professores e sabiam que ela estava nessa prisão agora. Em troca pela minha liberdade, eles prometeram cuidar da filhinha dela que foi para o abrigo. Quem poderia imaginar que tal criminosa pudesse ter uma filha? A Usher disse que eu poderia arranjar minha fuga em uma semana, havia menos seguranças na prisão nos feriados. Mas eu tinha que ajudar ela a organizar tudo e, o mais importante, treinar pesado, porque eu estava fraca demais para escapar. Não consegui fechar os olhos a noite toda, tinha medo da Usher, mas não tinha outra opção para ser livre. A partir do dia seguinte, ela me obrigou a fazer flexões e a andar em círculos em toda a caminhada. As prisioneiras estavam olhando para nós, mas quando a Usher estava por perto, eu não tinha medo. Em uma das caminhadas, eu estava tão sem forças que até comecei a chorar. Então a Usher sentiu pena de mim e me autorizou a descansar. Ela foi buscar água e de repente me dei conta. A Usher não estava por perto, o que significava que as prisioneiras iriam me rasgar. Tentei fugir, mas elas já tinham bloqueado meu caminho. Mas fomos chamadas pelo guarda. Reúnam-se para almoçar. As prisioneiras começaram a sair, me empurrando dolorosamente. Ainda não acabou, vaca, uma delas falou. Já no refeitório, encontrei a Usher. E ela declarou que teve uma ideia que poderia funcionar. Eu era musicista, certo? Então eu poderia lembrar o movimento dos holofotes como um ritmo musical. A Usher acrescentou que tocava piano com a filha. E de repente notei lágrimas em seus olhos. Mas ela se virou e fingiu que espirrou. Fiquei surpresa porque tinha muita dor nas suas palavras. Eu não tinha ideia de como ela estava sofrendo por causa da separação com a filha. Nos dias seguintes, a Usher continuou a me treinar para que eu pudesse passar pelos holofotes, que se acendiam no pátio da prisão sobre um sistema especial. Memorizamos a ordem em que eles ligavam. Os holofotes imitavam o ritmo da valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E logo eu estava fazendo progressos. Estive envolvida com a música por tantos anos, não à toa. Surpreendentemente, Usher começou até a me elogiar. Restava um dia antes da fuga, mas nunca decidimos o que fazer com os seguranças, conversar com eles ou bater na cabeça deles. A Usher se ofereceu para atear fogo e distrair a atenção dos seguranças, mas para isso ela precisava de álcool, já que facilmente pegava fogo. Fiquei surpresa, mas a Usher disse que eles vendiam um rum escondido em uma das celas. E agora eu precisava pegar ele.
Essas prisioneiras definitivamente me matariam, mas a Usher disse que era hora de eu aprender a resolver problemas sozinha e acrescentou: elas sempre tiveram medo da Nancy e você deveria seguir o exemplo dela. Então à noite eu habilmente saí para o corredor e desci a parede até a cela onde as prisioneiras guardavam o rum. Assim que abri a porta e entrei furtivamente na cela, alguém disse no escuro que o rato havia entrado na própria ratoeira. Eu congelei de medo. E neste exato momento eu ouvi a voz da Usher na minha cabeça. Você precisa resolver os problemas sozinha. De volta aos seus beliches! Gritei forte e apertei o interruptor de luz. As luzes da sala se acenderam, as prisioneiras paralisaram e olharam para mim. Elas obedientemente abriram caminho para mim, liberando acesso às garrafas. Peguei a primeira e rapidamente saí da cela. Eu voltei para a Usher. Olha o que eu consegui! Mas ao abrir a garrafa, ela estremeceu e gritou que era chá. Eu peguei a coisa errada. Eu vi que a Usher ficou muito brava e estraguei todo o nosso plano. Mas ela já prometeu aos meus pais que me ajudaria. Quem mais cuidaria da filha dela? A Usher abaixou a cabeça e começou a se lembrar de como ela e sua filha tocaram piano pela última vez. E foi aí que me dei conta, e se fizermos um show na prisão, toda a segurança estará lá e não teríamos que distraí-los. Eu propus para Usher falar com as outras prisioneiras, e no show ela poderia tocar uma valsa para mim. E seria mais fácil para eu percorrer quando fugisse. Quando chegasse no pátio da prisão e quando contornasse os holofotes. A Usher olhou para mim e concordou. Definitivamente faríamos isso. Na mesma noite, a administração conseguiu instrumentos musicais para nós. Todas as noites, a Usher e eu ensaiamos e ela conseguiu tocar bem. Finalmente era o dia do concerto. No almoço, fiquei muito preocupada. Era preciso pegar as chaves do guarda de alguma forma. Eu esperava que a Usher me ajudasse, mas ela foi levada para afinar o piano. O que eu deveria fazer? Nesse momento, alguém próximo se engasgou com um pedaço de pão. No mesmo segundo, também mordi o pão e comecei a atuar que estava sufocando. O guarda imediatamente correu até mim. As chaves tilintaram no seu cinto. Eu as alcancei e quase os agarrei, mas de repente eu senti me batendo nas costas para que eu pudesse começar a respirar. Ele se levantou por trás e não havia como pegar as chaves. Droga! O guarda já ia para a saída, mas corri até ele e comecei a abraçá-lo. Você me salvou! Mas ele apenas rudemente me pediu para voltar ao meu lugar. Então eu voltei para minha mesa, esfregando a chave na minha mão. Eu consegui! Encorajada, corri pelo corredor até a Usher. Desejei sorte a ela no show e agradeci por tudo, mas de repente hesitei. Dizer adeus foi terrivelmente triste. Para isso, a Usher disse brevemente que era a hora de fazer o que estávamos preparando há tanto tempo. Eu tinha que correr agora, enquanto ainda havia uma chance. Com todos os seguranças no local, eu entrei discretamente no corredor. Eu já tinha aberto algumas portas e estava na saída, quando de repente notei um segurança ao lado dela. Droga, por que ele não estava no show? Sem pensar muito, eu tirei meu tênis e o joguei no outro lado do corredor. O guarda correu para lá. Eu fui na ponta dos pés até a saída e inseri a chave na fechadura. E de repente a fechadura travou. Pode ser que eu não consiga. Em desespero, eu girei a chave novamente e imediatamente entrei no pátio da prisão. Mal pisando na grama, ouvi os sons da música ao longe. Era a Usher, ela estava tocando para mim. Era a hora. Me esforçando para ouvir, eu estava com cuidado, passando sorrateiramente pelos holofotes, me orientando pelo ritmo. 1, 2, 3. Andei quase até a cerca, mas de repente a Usher perdeu o ritmo. E foi então que eu escorreguei. Caramba! O holofote me cegou e havia uma sirene ensurdecedora tocando. E então corri para a cerca. Eu tinha que chegar lá. Fiquei presa no arame farpado e machuquei minha mão, mas ainda assim consegui pular. Fiquei surpresa com a minha força. Parecia que o treinamento da Usher me fez bem. Eu pensei que finalmente estava livre, mas fui cegada novamente, desta vez pelos faróis do carro. Assustada, corri para o mato, mas não tive tempo. Alguém agarrou meu braço. Eu me virei e não pude acreditar nos meus olhos. Na minha frente estava minha irmã Nancy. O que ele estava fazendo aqui? A minha irmã Nancy respondeu com raiva que ela descobriu sobre a minha fuga. E por isso ela veio aqui, para evitar. Afinal, agora sou Stacy, a violinista, disse ela com uma imitação. Eu estava como se atingida por um raio. Sobre o que ele estava falando? Essa sem vergonha roubou minha vida. Mas a Nancy disse com um sorriso que não era difícil, afinal parecíamos a mesma. A Nancy me agarrou com firmeza e me arrastou de volta para o portão da prisão.
Tentei lutar, mas ela era mais forte apesar do meu treinamento. Parecia que o jogo havia acabado. Não, eu não quero voltar para a cadeia. Esse é o fim. Mas de repente eu vi a Usher nas costas da Nancy. Ela tirou a minha irmã. Usher, o que você está fazendo aqui? Você acabou de salvar a minha vida. Eu percebi que ferrei aquele ritmo da música quando ouvi as sirenes. Ela me disse, agora corra rápido. E saiba que a Usher sempre estará por perto, se necessário. Depois de uma longa jornada, eu finalmente estava em casa. Corri para os meus pais e desabei. Senti tanta falta deles. Meu pai disse que tudo ficaria bem agora. A Nancy e a Usher estavam de volta à prisão e eu tenho minha vida de volta. Depois de me acalmar um pouco, contei tudo a eles. Eles me mostraram uma foto da filha da Usher, uma bebê adorável. Quando voltei a pegar no violino, pensei por muito tempo no que tocaria. E de repente eu senti alguma melodia. E estava cheia de tristeza e minha gratidão a Usher. Comecei a tocar. Alguns dias depois enviei para a Usher as notas da melodia e escrevi uma carta que terminava com a frase: agora, em cada um dos meus shows, essa melodia será dedicada a você. A garota que me ensinou a ser realmente durona. Eu lutei com toda a minha força, mas eles me deitaram no altar de sacrifícios. Não, por favor, me deixem ir. Mãe, pai, por que vocês não interferem? O doido já estava chegando na minha garganta. É o fim. Eu tinha tantos planos para minha vida nova. Tudo começou quando eu me mudei para cá. No primeiro dia, falei que queria ser presidente de classe. Mas ninguém curtiu a ideia. Meus colegas me chamaram de arrogante e me trancaram no armário depois da aula. Eu pensei que eu iria ficar lá até de manhã, mas meu colega Kurt me resgatou. Ele disse que também tinha sido trancado no armário da escola. Depois disso, Kurt começou a engasgar. Eu fiquei tão assustada. Ele pegou a bombinha do bolso, mas as mãos dele estavam tremendo tanto que acabou caindo. Eu imediatamente peguei e dei para Kurt. Quando ele se sentiu melhor, ele disse que ficou ansioso pela memória do armário. Pelo estresse, às vezes a asma dele ataca. Depois, Kurt andou comigo até em casa. Eu, de muito bom humor, acho que tenho um amigo agora. E eu falei que ele poderia vir aqui em casa sempre que ele quisesse. Pela tarde, quando estávamos indo jantar, a campainha tocou. Era Kurt e os pais. Era estranho que ele veio sem avisar. E ainda com os pais, mas eu estava feliz de vê-lo de qualquer forma. E eu os convidei para entrarem. No jantar, os pais de Kurt e os meus ficaram amigos. Eles nos deram um livro sobre os astecas e nos convidaram para o Clube do Livro. Disseram que ia ter uma reunião e que eles iriam discutir como os sacrifícios ajudavam a transcender. Eu achei um tópico bem estranho para ser discutido num subúrbio quieto. Mas meus pais gostaram bastante do clube. Começaram a frequentar lá e fizeram muitos amigos. Depois de uma das reuniões, mamãe trouxe uma garrafa com um líquido vermelho e fedido e disse que era sangue de coelho. Ah, tá bom, viu? Nem tem graça, mãe. Mas no jantar ela colocou no meu suco. Ela tava com um papo dizendo que era bom pra a alma e pro corpo. Eu recusei a beber. Alguns dias depois, Kurt nos chamou para passar um fim de semana na casa de fazenda dele. Todos os membros do Clube do Livro estariam lá. Meus pais estavam felizes e eu não queria ir pra isso, mas eu fiquei com medo de magoar Kurt. Além disso, eu nunca fui em uma casa de família grande, então aceitei. A casa de fazenda de Kurt era gigante, um castelo enorme no meio da floresta, rodeado de uma grande cerca. Perto da entrada, os guardas me pediram meu celular. Kurt explicou que era pela internet nos distrair da comunicação ao vivo. Eu tive que dar meu telefone para eles. Fomos convidados para o almoço. Eu vi grandes mesas com panos brancos e meus pais em uma delas. Eles me pediram especificamente para sentar ao lado deles. Que atmosfera solene. Eu espero que eles tragam algo delicioso porque eu tô com tanta fome. Mas eles trouxeram copos com um líquido vermelho e grosso. Eu imediatamente recusei. Então, um velho doido começou a gritar comigo e disse que eu não respeitava as tradições da comunidade. Era elixir da juventude, sangue de coelho. Então, mamãe não tava brincando. Mas beber sangue? Nunca! Não vou! Tá doido? Os guardas me seguraram e me tiraram da mesa. O que tá acontecendo aqui? Eu chamei meus pais, mas eles nem viraram. Eu tentei sair, mas de repente minha visão escureceu. Acordei numa gaiola de coelho. Como isso aconteceu? Eu entrei em pânico.
Mas eu não conseguia me mexer, a gaiola era tão pequena. Meu corpo inteiro doía pela posição estranha. Por que estão fazendo isso comigo? Então, Kurt apareceu da escuridão com várias chaves. Ai, ele me salvou de novo. Eu comecei a correr, mas ele me parou. Eu insultei os membros do clube por não beber o sangue. Era sagrado, e por ter recusado, eu trazia maldições a toda a comunidade. Que malucos! Kurt me disse que ele estava assustado também. Nunca teve nada disso nas outras reuniões, mas agora era muito perigoso fugir. A área inteira tinha seguranças. Era melhor pensar em como passar despercebida. Ele tá certo. Kurt me levou para casa e todos vestiam máscaras de animais. Se moviam ritmicamente para uma música estranha. Um homem mascarado com chifres veio até mim e me perguntou se eu tinha aprendido algo. Eu imediatamente pedi por perdão. Depois disso, foi-me dito que eu teria que fazer as pazes amanhã. A comunidade já tinha achado uma tarefa para mim. De manhã, todos os convidados puxaram maletas de ferro pesadas do porão e colocaram em seus carros. Eu já estava exausta. De repente, tropecei e deixei cair uma maleta e meus pais imediatamente gritaram comigo para eu ter mais cuidado. Quando todo mundo saiu pro almoço, eu decidi descobrir o que era tão valioso que estava dentro das maletas. Eu abri uma e tinham órgãos humanos ensanguentados dentro. Coração, pulmões. Eu toquei neles com a mão tremendo. Eles estavam tão frios e melequentos, eu quase vomitei. Eu tinha que dar hora dali. Eu não conseguia achar um lugar até anoitecer. Eu travava a cada barulho, temendo que alguém fosse me descobrir. Eu tava começando a achar que Kurt me abandonou. Ele bateu em minha porta no meio da noite. Kurt tinha descoberto um vão na grade. E tínhamos que correr agora. Estávamos quase na grade quando escutei passos de guardas. Eles estavam se aproximando. Droga! Nos escondemos atrás das roseiras. Os espinhos entravam dolorosamente em meus braços e eu não consegui não chorar. O guarda imediatamente apontou a lanterna em nós. Era o fim. Então Kurt pegou uma pedra no chão e arremessou na direção da estrada. O guarda se virou e foi até lá. E corremos o mais rápido que pudemos. Quando a fazenda já estava muito longe, decidimos tirar um descanso. Eu não tinha força sobrando e eu estava terrivelmente quente. Nos sentamos numa árvore caída e Kurt tirou seu capuz. Sua bombinha caiu do bolso. Eu peguei ela do chão e estava quase colocando de volta quando vi um telefone iluminar dentro do seu bolso. Kurt, de onde veio isso? Kurt, você tá com eles? Eu pulei e recuei. E Kurt sorriu sujo pra mim. Eu tava paralisada com medo. Eu corri com o resto da minha força. Tudo tinha ficado escuro. Eu acordei no ombro dele. Ele estava me arrastando para a floresta adentro. Minhas mãos estavam amarradas em seu capuz. Me solta! Eu tentei puxar, mas ele ficou bravo. Ele disse que eu tinha a honra de ser a escolhida. Que meus rins e coração serviriam aos mais fortes e merecedores. Eu me lembrei dos órgãos nas maletas. Eu comecei a chutar e gritar para ele me largar, mas não teve jeito. Ele não me escutava. Então, Kurt me carregou para uma claraboia. Eu estava no meio de uma fogueira, próxima de um altar. Eu estava cercada de pessoas com hobbies, os mesmos convidados que eu vi no jantar. Assim que eles notaram Kurt, eles se curvaram estranhamente na nossa frente. Por um momento, eles estavam muito quietos. Até os coelhos nas grandes gaiolas não fizeram barulho. 2 guardas me agarraram e me arrastaram pro altar. Não, por favor, não! No canto do meu olho, eu percebi meus pais dentre os cultistas. Mãe e pai, por que vocês não fazem nada? Mas eles nem olharam para minha direção. Os olhos deles estavam fixados em Kurt, que estava me seguindo. Eu fui forçada a ir pro altar e uma corda amarrou fortemente meus braços. Eu gritava para eles me deixarem ir, mas Kurt veio até mim e os cultistas começaram a chamar seu nome. Não, Kurt, não ouse me tocar. Sua cara estava coberta de suor e as mãos estavam indo em direção à minha garganta, segundo a segundo, ficando mais e mais próximas. Então, de repente, ele começou a tossir e engasgar. Era minha chance. Eu lutei para libertar minha mão. Não era isso que estava precisando? Eu estava segurando o inalador de Kurt e tinha caído no chão. Me deixe ir e você vai poder ter ele de volta. Kurt estava buscando por ar, mas ele se contorcia com o sufocamento. No fim, ele ficou branco e segurou na caiola para não cair. Com o último fôlego, ele assentiu para que me soltassem.
Depois dos guardas terem tirado as cordas de mim, eu joguei a bombinha com toda a minha força em algum lugar na floresta escura. Segurando a garganta, Kurt seguiu, desaparecendo nas árvores. Os cultistas me rodearam, os olhos brilhando por baixo dos capuzes. Eu não pude achar uma gota de humanidade neles. Eles vinham de todos os lados. Parecia que iriam me cortar ao meio com as mãos. Eu tava encurralada. As mãos quase me tocando. Mas quando me aproximei, eles caíram de joelhos. Meu pai disse que eu tomei o poder do antigo padre. De agora em diante, eles iriam adorar a mim. Os cultistas ficaram em silêncio aos meus pés, esperando por ordens. Que reviravolta! Eu me virei para onde Kurt estava rastejando no escuro. Que coelhinho patético. Peguem ele, eu ordenei. Mamãe, mamãe! Papai e eu corremos o mais rápido que pudemos pro ponto de ônibus. Eu não acredito. Pai, é ela! Tentamos gritar por cima do barulho dos carros e empurrando através da multidão. Mãe, espera! Mas ela entrou no ônibus e foi embora. Mamãe desapareceu há 1 ano. Meus pais tiveram uma briga e minha mãe decidiu sair pra caminhar e ela precisava relaxar, mas ela nunca voltou pra casa. A polícia não fez nada, então papai foi pra um detetive particular. Já estávamos sem esperança, mas alguns meses mais tarde ele chamou. Minha mãe foi encontrada. O detetive deixou um endereço, a gente correu pra lá. Eu tava tremendo de emoção, eu sentia muita falta dela. Eu não acreditei que eu ia vê-la. Saímos do carro e vimos uma casa de luxo. Uau, talvez tenha algo errado. Mas não, tava tudo certo, essa era a casa. A gente hesitou, mas em seguida batemos na porta. Ela abriu e... Mamãe! Eu não podia acreditar nos meus olhos. Eu corri pra ela, mas ela só me cumprimentou educadamente e deu um passo pra trás. Então ela perguntou se éramos os novos vizinhos que tinham comprado a casa ao lado. Vizinhos? Mãe, o que tá errado com você? Mas ela olhou pra gente como se estivesse nos vendo pela primeira vez. Papai mentiu que sim, que recentemente se mudou pra essa área agradável. Minha mãe ficou muito contente e nos convidou para tomar chá. A casa era ainda mais luxuosa por dentro. Fomos para a sala de estar e ela para a cozinha. Peguei a nossa foto de família para mostrar para ela, mas meu pai me parou e sussurrou para não fazer isso. Mamãe voltou da cozinha com chá e bolo. Ela disse que sentia falta de convidados, ela raramente recebia gente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma brincadeira por estar com raiva? Ela bateu a cabeça ou ficou doente? Ela realmente nos tratou como estranhos. Eu tava no limite, eu sou sua filha, mãe. De repente, um homem em um uniforme de polícia entrou na sala de estar. Mamãe ficou quieta. Em seguida, ela se levantou e nos apresentou Steve, o namorado dela. Pera. Quê? Não dá pra acreditar. Steve franziu a testa e sussurrou algo no ouvido da minha mãe e ela pediu desculpas e saiu. Ele não estava nada feliz com o papai e eu. E enquanto minha mãe estava fora, ele nos fez um interrogatório. Onde vivemos, por que nós viemos, a gente teve que sair. Papai mostrou uma casa aleatória e Steve queria perguntar algo mais, mas mamãe voltou e trouxe chinelos quentes. Ela claramente estava muito nervosa na frente dele. Até suas mãos tremiam, embora ela tentou esconder. Mãe entregou o outro pedaço de torta e Steve parou e disse com firmeza que era hora de irmos embora, porque mamãe não podia receber convidados. Ela precisa cuidar de si mesma. A caminho de casa, nós pensamos sobre o que fazer. E o que Steve tinha em mente? Mamãe estava grávida. Nós não sabíamos o que estava errado com ela. Mamãe vivia uma vida completamente diferente, mas não parecia que estava louca. Algo deve ter acontecido com sua memória. A gente decidiu encontrar um especialista para lidar com isso. Fomos num psicólogo e ele confirmou nossas preocupações. Minha mãe estava com amnésia. Ela realmente nos esqueceu. Mas o psicólogo disse que havia esperança de recuperação. Ela poderia ser ajudada. Ele disse para mostrar as recordações. Iria despertar suas memórias de nós. A principal coisa era não dizer a verdade diretamente. Caso contrário, poderia machucá-la ainda mais. Fomos vê-la novamente, e papai teve uma ideia muito legal. Dar a minha mãe uma rosa azul em um vaso, igual no primeiro encontro deles. Ela ficou muito feliz em nos ver, mas ela não deixou a gente entrar. Steve estava em casa. No entanto, meu pai deu à minha mãe a flor e eu agradeci pelo chá e bolo. Minha mãe ficou encantada com a cor azul da rosa. Ela ainda disse que já tinha visto em algum lugar. Será que ela lembrou de alguma coisa? Mas em seguida, Steve apareceu abruptamente e nos pediu para sair. Dessa vez ele nem sequer cumprimentou. Minha mãe tentou lutar, mas ele a deteve. Ele bateu a porta na nossa cara.
Estávamos andando pro carro quando ouvimos a porta abrir de novo. Nos viramos e vimos Steve jogar a flor na rua. Mamãe estava chorando, mas não havia nada que ela podia fazer. Papai estava com vontade de voltar e bater no Steve, mas eu parei. Nós não teremos a mãe de volta dessa maneira. Não esquece nosso plano. Eu não conseguia parar de pensar no que eu vi. Como ela chegou nesse cara? E ela estava grávida de um filho dele. Eu peguei nossa foto. Estávamos no parque tomando sorvete. O parque! A gente devia ter chamado a mamãe para caminhar no parque. É um dos nossos lugares favoritos. Papai disse que era uma grande ideia. Era o lugar favorito dela na cidade. Na manhã seguinte, observamos a mansão pelo carro, esperando Steve sair para o trabalho. Então nós tocamos a campainha. Mamãe estava feliz, mas visivelmente nervosa. Ela disse que Steve era muito ciumento e o presente do papai levou a um escândalo verdadeiro. Tentamos convencer ela a ir ao parque, mas tinha medo. Steve ligava para casa a cada hora para se certificar que ela estava lá. Mamãe disse com certeza que ela não saía há um longo tempo e estava cansada de ficar em casa. Meu pai e eu tentamos persuadi-la. Nós prometemos que ela voltaria rapidinho. Nós dissemos que não conhecíamos ninguém aqui, só ela. Ela sorriu e concordou em caminhar por meia horinha. Eu estava tão feliz. No parque fomos em todos os caminhos e passeios. Tomamos sorvete. Mamãe, eu espero que você se lembre de como éramos felizes aqui. De repente, a mãe puxou a franja do meu rosto do jeito que ela sempre fazia. E se... Mas em seguida, minha mãe olhou pro relógio e sua cara mudou completamente. Ela nos pediu para levar ela para casa imediatamente. Era uma boa menina, mas ela tinha que ir. Ela tinha estado conosco por muito tempo. Steve estaria irado. Idiota. Steve não tinha o direito de tratá-la desse jeito. Ela não é sua propriedade. Papai disse que a mãe não podia ficar com esse tirano, ela merecia algo melhor. Mamãe começou a dar desculpas e dizer que Steve estava preocupado com ela. Mas estava claro que ela estava com muito medo desse canalha. Ele era apenas um maldito manipulador. Peguei logo a foto e queria dizer para minha mãe o mais rápido possível que éramos sua verdadeira família. Mas então ouvimos sirenes da polícia. Steve chegou e estava furioso. Gritou que minha mãe não devia ter saído. A gente teve que sair. Papai sussurrou para a mamãe nos ligar quando Steve começasse a trabalhar. Gostaríamos de ajudá-la a escapar. Antes que ela pudesse responder, Steve agarrou seu braço e empurrou para dentro do carro. Ele gritou para ficarmos longe de sua família, caso contrário ele nos prenderia. Papai estava furioso. Olha o que esse idiota fez com a minha mãe. Eu estava tremendo, mas não tinha nada que pudéssemos fazer a não ser esperar ela ligar. Mas e se ela não ligasse? Eu rolei e virei a noite toda e não consegui dormir por causa desses pensamentos. Mas de manhã o telefone tocou. Mamãe! Ela nos pediu para vir e disse que Steve não estava em casa. Então ela decidiu deixar esse idiota, afinal. Chegamos em sua casa em poucos minutos. A porta estava entreaberta, batemos e ouvi minha mãe pedindo pra gente entrar e esperar ela ficar pronta. Mas, quando a gente chegou na sala de estar, vimos policiais além da minha mãe. Antes que soubéssemos, a gente estava preso. Isso era horrível. Eu comecei a lutar e gritar, não, me solta! Steve não ia a qualquer lugar. Ele olhou pra gente e sorriu. Descobri que ele encontrou a casa onde supostamente a gente vivia. E havia outras pessoas lá, é claro. Steve convenceu minha mãe que éramos golpistas e pediu para nos atrair para uma armadilha. Foi terrível. Minha mãe desviou os olhos e tentou não olhar pra gente. Comecei a falar que não éramos golpistas, que éramos sua família, e por algum motivo minha mãe não se lembrava da gente. Era difícil falar e as lágrimas me sufocavam. Eu me contorci para fora das mãos do policial e tentei tirar a foto da minha bolsa com as mãos trêmulas. Eu queria tanto que minha mãe visse e acreditasse em nós. Mas assim que eu tirei a foto, o policial me prendeu no chão de novo. E ele colocou as algemas porque eu não aceitei as boas condições. Bosta! Nossa foto! Ela se foi. Eu pedi ao policial para pegar, mas ele não quis ouvir. Devíamos ter ido para a estação. E mamãe nem sequer olhou para nós. Como no ponto de ônibus. Nós tentamos explicar tudo para a polícia, mas eles disseram que minha mãe deve confirmar nossas palavras. Como? Ela nem se lembra da gente. Ficamos sentados na estação por 5 horas. Tudo parecia inútil. Ficamos desesperados quando ouvimos a voz da minha mãe. Ela estava olhando pra gente e tinha uma foto minha em suas mãos. Mãe! Ela estava aqui. Eu corri pra ela e ela disse que era tudo um grande erro. Que eu era sua filha. Ela lembrou de tudo e nós choramos de felicidade.
Quando todo mundo se acalmou um pouco, minha mãe nos disse que ela lembrou de nós logo que ela viu a foto. Ela tentou explicar tudo pra Steve, mas ele ficou bravo e a trancou na mansão. Ela só conseguiu sair pela porta dos fundos quando ele adormeceu. Papai perguntou como ela estava se sentindo e se o bebê estava bem. Mamãe não entendeu o que ele estava falando e ela riu alto. Ela não estava grávida. O fato é que Steve ficou paranoico sobre proteger minha mãe porque ela muitas vezes tinha enxaquecas e tonturas. E em algum ponto ele acabou virando um tirano. Na verdade, ele estava com medo de que ela iria deixá-lo. Estávamos prestes a sair quando mamãe parou abruptamente. Ela olhou assustada. Steve estava de pé na porta escura. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava tremendo de raiva e cerrando os punhos. Eu sou uma médium. Meu dom é curar com as minhas mãos. Mas dessa vez esse cliente era especial. Seu nome é Bill White. Ele queria se livrar das memórias que o perturbavam muito. Eu toquei nele. Mas do nada tudo ficou escuro. Naquele momento uma estranha visão apareceu para mim. Alguém está se aproximando da minha mãe. Ela corre para as escadas querendo descer. E então, eu vi que minha mãe estava deitada nos degraus inconsciente. E lá em cima estava Bill White, meu cliente. A visão acabou com um flash brilhante. E eu fiquei cega. Em pânico, eu chamei por ele. Mas tudo que eu ouvi foi a porta batendo. Ele fugiu. Eu estava apavorada. Estava um breu e eu não conseguia nem mesmo distinguir o contorno dos objetos. E a última coisa que eu ouvi foi o assassinato da minha mãe. O que aconteceu? Todo mundo na cidade sabia que eu podia curar, mas eu nunca havia tido uma visão. Eu só ajudava as pessoas a se livrarem da dor delas. Só isso. Embora não tenha me livrado da minha própria dor por anos, isso era diferente. Desde que me lembro, eu tenho sido atormentada pela pergunta: quem é o responsável pela morte da minha mãe? Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Me lembro apenas vagamente de estar chorando no corpo da minha mãe e então um policial me levar para o orfanato. Após uns anos morando no orfanato, eu percebi que tinha um dom. No começo curei crianças no orfanato e depois da formatura me deram um apartamento. Eu recebia pacientes lá. Aqueles que estavam em recuperação contavam uns aos outros a meu respeito e as pessoas começaram a vir até mim de toda a cidade. Aparentemente, Bill White veio até mim da mesma forma e parece que na nossa sessão descobri a habilidade de ver o passado. Talvez Bill soubesse algo sobre o assassinato da minha mãe. Eu estava tentando descobrir como encontrar ele. Tudo que eu me lembrava dele era uma pinta no lábio superior exatamente como a minha. Então, pensei no Matt, o policial que eu ajudei com uma terrível enxaqueca. Eu deveria ligar para ele. Mas era muito difícil caminhar pelo tato. Eu estava o tempo todo derrubando alguma coisa ou batendo na quina dos móveis. Tudo estava escuro. Finalmente, eu encontrei meu celular pelo tato e fui para os contatos da memória. Eu comecei a ligar para todo mundo e finalmente ouvi a voz do Matt no celular. Deu certo. Eu contei para ele sobre o estranho cliente e a minha visão da morte da minha mãe. Mas Matt disse que ele estava suspenso do serviço e não estava mais envolvido em investigações. Naquele momento, todas as minhas esperanças foram frustradas. Eu não tinha mais ninguém para quem recorrer. 1 hora se passou, 2, e de repente, Matt me liga de volta. Ele disse que tinha pensado melhor e estava pronto para ajudar. E ele tinha seus motivos. Matt disse que quando ele estava trabalhando como detetive, a esposa dele foi morta. Ele tentou encontrar o culpado por conta própria, coletou evidências e encontrou o endereço da pessoa. Mas no final ele não teve tempo para prendê-lo. O assassino cometeu suicídio. Depois disso, Matt não conseguiu mais fazer o trabalho como ele fazia antes e se aposentou. Todo assassino deve ser punido, analisou Matt. 1 hora depois ele estava na minha casa. Matt pediu meu laptop para invadir o banco de dados da polícia. Depois de uma longa busca, nós encontramos a rua onde Bill White morava. Matt estava tentando conseguir o número da casa, mas de repente o sistema nos bloqueou. Droga! Pelo menos tínhamos uma pista. À noite nós chegamos à periferia da cidade. Nós tivemos que procurar por White aqui. Nós fomos em todas as casas da rua. Ninguém ouviu falar do Bill. Nós já estávamos voltando. Então, Matt percebeu uma casa com as janelas fechadas com tábuas. Nós chegamos perto e subimos na varanda. E de repente eu me senti tonta. E me agarrei no corrimão. E a visão voltou para mim. Imagens vagas aparecendo e eu percebi que Bill White definitivamente estava aqui. Nós tínhamos que entrar na casa. Matt disse que havia uma patrulha pela área e se nós fôssemos pegos, seríamos presos por invasão. Mas eu disse que eu faria isso com ou sem ele. Eu entraria nessa casa. Matt respirou fundo e concordou. Com uma batida terrível, ele quebrou algumas tábuas na entrada da casa.
E eu paralisei. E se alguém nos ouviu? Nós entramos rapidamente. Eu pedi pra Matt ficar por perto enquanto eu lia a energia do White. Eu senti as paredes e os móveis restantes nos cômodos e esperava que outra visão viesse pra mim. De repente, Matt para. Ele disse que lá tinha um retrato na parede. Tem um homem com uma garota. Ela parece com você. Matt riu. Ele tirou a foto da parede e eu peguei na mão. Outro flash. Uma visão. Alguém me dando um brinquedo e... Então eu vi um carro chegando perto da casa com a sirene ligada. Vamos. Matt sussurrou pra mim. E um segundo depois houve um barulho terrível quando os policiais entraram na casa. Eu hesitei, mas Matt agarrou meu braço. E nós corremos o mais rápido que conseguimos. Eu ouvi o policial vindo atrás de nós, mas no último instante Matt empurrou ele e saímos correndo da casa. Estava exausta. Mas Matt disse que nós não podíamos parar. Só quando nós estivéssemos longe o bastante ele chamaria um táxi. O caminho todo eu segurava a foto em minhas mãos, mas a visão não aparecia. Eu pedi pra Matt me descrever o homem da foto. Maçãs do rosto grande, uma pinta nos lábios, Matt disse. Era Bill White. Eu lembrei que ele tinha a mesma pinta que eu. Eu pedi pro Matt levar a foto para a delegacia e descobrir alguma coisa sobre o White. Quem era essa menina? Talvez ela nos desse outra pista. Ele disse que ele não era bem-vindo na delegacia, mas ele tentaria fazer alguma coisa. Matt não atendeu o telefone no dia seguinte e só ligou no final da tarde. Aconteceu que ele foi detido e estava na delegacia. Ele foi entregue pelo mesmo policial que correu atrás de nós. Matt disse que só seria liberado sob fiança. Inferno. Foi eu quem o colocou no mesmo lugar onde ele costumava colocar criminosos. Eu tinha que ajudá-lo. Tateei o meu caminho até o armário onde guardo minhas economias e peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu torcia para que fosse o bastante. Com dificuldade, eu saí da casa e fui em direção dos carros na estrada. Eu nunca tinha pego uma carona às cegas antes. Finalmente, algum cara ficou com pena e aceitou me dar uma carona. Quando o Matt foi liberado, eu disse a ele que não poderia pedir ajuda dele mais. Se ele fosse detido novamente, ele poderia ser mandado para a prisão. Mas Matt disse que nós iríamos até o fim com isso, juntos. Ele jurou pela sua honra como policial que não voltaria atrás. Oh, Matt. Ele disse, além disso, que enquanto ele estava na delegacia, ele descobriu algo. O homem na foto era realmente Bill White. Matt hesitou um pouco. Respirou fundo e disse que Bill era meu pai. Não pode ser. Então a menina na foto com ele era eu? O ressentimento fervia dentro de mim. Como ele pôde me abandonar? Eu estava começando a pensar que Bill White tinha alguma coisa a ver com a morte da minha mãe. Por que mais ele iria fugir depois dela ser assassinada? Na manhã seguinte, nos dirigimos para um bairro pobre onde o White poderia estar. Matt conversou com os mendigos, mas ninguém sabia de nada. Estávamos prestes a ir embora. Mas foi quando o maltrapilho disse que conhecia o White. Por alguns dólares, ele iria falar para nós que o estranho White morou recentemente em um prédio abandonado. Então eu senti, ele estava certo. O White estava muito perto. Eu segui meus instintos. Matt e eu descemos para o porão de uma casa e o sentimento ficou mais forte. O White estava aqui. Eu disse o nome dele e imediatamente ouvi passos rápidos. O White decidiu fugir de novo. Polícia, parado! Matt gritou e correu atrás do Bill. Matt rapidamente alcançou ele. Eu ouvi empurrar Bill para o chão e então o clique das algemas. Bill respirava pesadamente e não estava mais lutando, então Matt começou o interrogatório. Matt admitiu que durante toda a sua vida ele foi atormentado pela consciência do que fez a sua esposa. Ele esperava que a médium pudesse ajudá-lo a se livrar da dor no coração. Mas eu me senti mal e ele estava com medo. Nós estávamos brigando. Eu empurrei minha esposa e ela caiu escada abaixo, White falou dolorosamente. Eu ainda me odeio por fugir, por deixar minha filha. Eu tentei encontrar ela, mas sem sucesso. Eu queria saber como ela está agora. White finalizou. Eu estava tremendo. Eu não conseguia falar, mas no final eu decidi. Bill, eu sou a menina que você deixou para trás. Eu sou sua filha. Houve um silêncio tenso um momento depois. Bill caiu em lágrimas e implorou por perdão. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto também, e eu percebi que não guardava rancor contra Bill, e de repente, eu recuperei minha visão. Inacreditável! Ver o mundo novamente era um milagre. E eu percebi que no momento que eu perdoei meu pai, minha doença tinha ido embora.
É como se eu tivesse recebido uma segunda chance de fazer a coisa certa. Eu não sabia o que fazer depois. Matt estava esperando que eu chamasse a polícia porque meu pai tinha realmente matado minha mãe. Mas eu não estava com pressa para pegar meu telefone. Toda a minha vida eu quis punir o assassino. Mas eu quero agora. Se você está lendo esse bilhete, então não estou mais vivo. Fui recentemente adotado por Bill e Irene Maurice. Mas eu sei de uma coisa. Eles querem vender meus órgãos. Todas as crianças desapareceram de suas camas. Fale com a senhorita Larkin. No meu primeiro dia no lar adotivo, encontrei esse bilhete embaixo do colchão da minha cama. As crianças que foram adotadas comigo estavam correndo por aí, e eu fiquei lá, paralisada. Meus novos pais, Bill e Irene, pareceram estranhos para mim quando eu os conheci. Eles eram silenciosos e quietos, como se estivessem escondendo algo. A porta se abriu rangendo e Irene enfiou sua cabeça para dentro do quarto e me chamou para tomar café da manhã. Eu rapidamente enfiei o bilhete debaixo do colchão e desci as escadas com pressa para descobrir o que estava acontecendo. Quando eu estava descendo as escadas, percebi que a porta do armário estava entreaberta, então eu decidi olhar dentro. Sob a luz fraca, eu podia perceber vários berços, cada um com um nome pintado. Johnny, Liz, Anne. Mas não havia ninguém com esses nomes entre as crianças adotadas. De quem são essas camas? Imediatamente me lembrei do texto daquele terrível bilhete. Uma vez no orfanato, me contaram sobre pessoas que vendem crianças pelos seus órgãos. Eu tenho que chamar a polícia enquanto nós ainda estamos vivos. Eu sabia que o telefone estava apenas no quarto dos pais. Eu tenho que chegar lá de algum modo. Meus pais olhavam estranhamente para mim enquanto nós tomávamos café da manhã. Era como se eles soubessem que eu tinha descoberto o segredo deles. Eu me levantei da mesa e disse para eles que eu não estava me sentindo bem. Mas na verdade eu fui pro quarto deles. Fechando a porta atrás de mim, imediatamente peguei o telefone e disquei o número da polícia. De repente alguma coisa rangeu atrás de mim. Como se tivesse mais alguém no quarto. Eu me virei com medo, mas não havia ninguém aqui. Uma voz disse: "Olá." É da delegacia. Eu murmurei tudo sobre os pais estranhos, o bilhete, os berços. Faça alguma coisa, em breve nós seremos vendidos pelos nossos órgãos. Mas o policial aparentemente pensou que era apenas um trote e desligou. Foi então que eu realmente fiquei apavorada. Ninguém pode me ajudar. Eu decidi me recompor. Então, se a polícia precisa de provas, eu vou encontrar. Eu vou começar visitando a senhorita Larkin, mencionada no bilhete. Naquele mesmo dia eu decidi encontrar ela. Não havia uma viva alma na área, mas de repente eu percebi uma casa velha abandonada. A porta estava aberta e uma placa dizia Senhorita Larkin. Entrei cautelosamente. A casa estava terrivelmente suja. Eu fui para o fundo da sala e lá, em uma cadeira no meio dos gatos, estava sentada uma mulher terrivelmente velha com os olhos brilhantes. Eu disse que Bill e Irene são meus pais, e a mulher velha sorriu estranhamente. Acontece que eles já tinham um menino, Johnny, que também visitava ela às vezes. Ele disse que os novos pais dele elogiaram seus pulmões desenvolvidos. Então ele desapareceu. Parece que ele foi para uma escola especial em Boston. Desapareceu? Então o bilhete não estava mentindo. Eu tenho que salvar todas as crianças. Quando eu voltei, percebi um menino da mesma idade que a minha parado fora da casa. Seu nome era Rick e ele chegou esta manhã enquanto eu estava fora. Ele foi adotado também. Os pais dele morreram em um acidente de carro e ele sonhou por muito tempo em encontrar uma nova família. Eu estava envergonhada de dizer que meus pais de verdade apenas me deixaram e foram para algum lugar em Las Vegas. Mas Rick parecia um cara legal. Então eu percebi que eu tinha que avisar ele. Coisas horríveis estão acontecendo nessa casa, Rick! Mas ele apenas riu e pensou que era uma brincadeira. Então eu chamei ele para dentro do quarto, pois eu queria mostrar o bilhete. Mas o bilhete tinha desaparecido em algum lugar, eu fiquei desesperada. Mas Rick disse que acreditava em mim e estava disposto a ajudar. Mas se nós estamos em perigo, nós precisamos ter certeza disso. Primeiro, nós procuramos na internet aquela escola especial onde Johnny supostamente foi estudar. Mas não havia ninguém chamado Maurice. Então sugeri vasculharmos a casa e invadirmos o escritório do Bill. Lá havia um monte de instrumento cirúrgico, alguns recipientes e anotações de valores. E em cima da mesa estava um notebook com os pesos e as alturas das crianças. Você acredita em mim agora? Mas Rick disse que isso não significava nada. Nós começamos a discutir quando ouvimos alguém subindo as escadas e corremos para o outro cômodo. Rick disse que estava de saco cheio e que não gostou nada da ideia. Era melhor pararmos com isso. Eu sabia que Rick não me ajudaria, mas todos os meus medos estavam confirmados. Eu tinha que fugir dali hoje.
Antes do jantar, Irene severamente me chamou para a sala de estar. Tinha certeza que eles já sabiam que Rick e eu tínhamos entrado no escritório deles. Desci as escadas sem sentir minhas pernas e encontrei Rick esperando impotente no meio da sala. Um velho asqueroso estava dando tapinhas em suas bochechas. Meus pais me apresentaram e disseram que esse casal de velhotes vieram para nos visitar. Eles são antigos conhecidos deles e eu devo ser amiga deles. A noite toda eles perguntaram sobre nossos hobbies, nos fizeram um carinho na cabeça e nos admiraram, dizendo: olha como eles são saudáveis. Eu estava muito assustada. Por que eles estão tão interessados na nossa saúde? Depois de jantar, eu vi como aqueles velhos deram aos nossos pais adotivos um pacote. Era claramente dinheiro. Eles nos venderam! E nossos órgãos! Eu esperei até que todos estivessem dormindo e fui até o Rick. Nós temos que fugir agora mesmo, sem esperar pela noite. Eu entrei com tudo no quarto dele, mas ele não estava lá. De repente, alguém colocou uma mão no meu ombro. Meu estômago gelou de medo. Ah, não! Era a Irene. Eu comecei a gritar, perguntando onde estava o Rick. Mas ela calmamente respondeu que ele teve um pesadelo e pediu para dormir na cama deles. Em pânico, eu lembrei do bilhete de novo, das crianças que desapareceram da cama dos pais. Irene estranhamente sorriu e adicionou que eu poderia ver por mim mesma. Eu não queria ir para dentro do quarto, mas eu tinha que ter certeza de que Rick estava bem. Cautelosamente fui para dentro do quarto deles. Rick estava de fato na cama, dormindo tranquilamente. Talvez eu esteja realmente entrando no clima. Me senti aliviada, então eu me arrastei para debaixo das cobertas com ele e imediatamente caí no sono. Quando eu acordei na manhã seguinte, Rick não estava lá. Eu olhei em volta e percebi que eu não estava na cama dos meus pais. De repente eu ouvi passos e uma grande sombra apareceu na entrada. Imediatamente fingi estar dormindo. Eu senti alguém se curvar sobre mim e abri um pouco os meus olhos. Era a mesma senhora idosa que nos visitou no dia anterior. Eu gritei: o que você quer? E onde está o Rick? A senhora hesitou, dizendo que Rick se foi e ela queria falar comigo, mas imediatamente corri para fora da sala. Eu corri para a cozinha e o velho estava lá. Ele estava segurando uma faca ensanguentada e alguma coisa que parecia um fígado humano estava em cima da mesa. Eu fui para trás e queria jogar alguma coisa nele, mas algo molhado encostou na minha mão. Ah, não! É a camiseta do Rick coberta de sangue! Eu joguei na direção oposta e corri para o segundo andar. O casal de velhos estava vindo atrás de mim. Judy, venha conosco, não tenha medo! Então eu corri para o banheiro e pulei pela janela para o parapeito. Eu estava quase livre, mas era tarde demais e um carro com a Irene e o Bill dobrou a esquina. Eu corri pelo jardim, mas eles me pegaram e me arrastaram para dentro da casa. Não, vocês não terão meus órgãos! Eu estava gritando, tentando fugir. Então ouvi a voz do Rick. Ele estava esperando no meio da sala, são e salvo. Rick começou a me tranquilizar, dizendo que agora ele era filho adotivo dos meus avós. Irene e Bill ajudou encontrando uma família. Mas eu ainda não acreditava nisso. E sobre a faca, a camiseta e o saco de dinheiro. O velho casal sorriu e disse que Irene e Bill estavam ajudando aqueles que não tinham permissão oficial para adotar crianças. Eles levam as crianças para casa e então transferem a essas famílias. O pacote era uma torta de agradecimento, e a faca estava ensanguentada porque o senhor estava cortando bife para jantar. A camiseta foi manchada pelo próprio Rick de manhã, quando ele abriu o pote de extrato de tomate. Primeiro, o velho casal queria levar apenas o Rick, mas vendo como nós nos tornamos amigos, eles decidiram me adotar também. Mas e sobre o desaparecimento do Johnny? E todos aqueles instrumentos cirúrgicos? Bill sorriu bem-humorado. Acontece que o menino não estava desaparecido. Ele agora tinha uma nova família. Mas a vizinha dele, senhorita Larkins, tem péssimo temperamento. E é por isso que eles não disseram nada pra ela. Sobre os instrumentos, Bill é cirurgião. E todos os instrumentos são do hospital. Irene me abraçou e pediu desculpas por nos levar sorrateiramente para a casa dos senhores na última noite. Nós dormíamos tão calmamente. Eu saboreei meu chá em silêncio por um tempo, tentando entender o que aconteceu. Então explodi em lágrimas e pedi perdão a todos. Irene e Bill não pareciam tão maus agora. Eles me abraçaram e o casal de senhores me deram um lenço. Aparentemente, eu estava tão ofendida pelos meus pais, os que me deixaram, que eu parei completamente de acreditar que alguém poderia cuidar de mim. Mas agora eu entendo que ainda há pessoas que não desejam te machucar. E você só tem que aprender a aceitar a ajuda deles. Eu estava muito atrasada e corri afastando a multidão de hipsters. Festival de punk estúpido. Mas então parei. No meio da multidão, eu notei meu namorado caminhando com uma menina e abraçando ela.
Ou, o que isso significa? Eu fui até ele e o agarrei pelo braço. Quem é ela? Mas Ron, como se não tivesse acontecido nada, disse que essa era sua nova namorada. Eu estava furiosa. E quanto ao nosso relacionamento? Ron riu, dizendo que eu tinha traído ele primeiro. Eu não sabia sobre o que ele estava falando. Então Ron me mostrou uma foto minha se pegando com um bartender em uma boate. Como isso é possível? Nervosa, eu tentei explicar que era provavelmente só uma menina que se parecia muito comigo. Mas Ron nem mesmo me escutou. Apenas foi embora com aquela garota. Absolutamente exausta, me arrastei para o café. Lá o Wendy, minha amiga, estava esperando por mim. A gente devia se encontrar antes da minha importante entrevista. O Wendy me deu uma piscadinha rápida dizendo: eu tô vendo porque você está atrasada. Mas então ela percebeu que eu estava pálida como um fantasma. Tentei dizer alguma coisa, mas não consegui segurar e comecei a chorar. Eu disse para minha amiga sobre Ron e a foto que nos fez terminar. Pensei que o Wendy iria me dar apoio, mas de repente ela disse que não precisava mentir para ela. Ela estava naquela festa comigo e viu tudo com seus próprios olhos. Wendy até conversou comigo. Mas eu estava tão bêbada que era claro porque eu não lembrava de nada. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Mas o Wendy não acreditou em mim. E esta é minha melhor amiga? Não queria mais falar com ela. Eu olhei meu relógio e percebi que estava atrasada para a reunião. Eu tinha uma importante entrevista agendada para um cargo de jornalista em uma grande editora. Meus pais realmente queriam que eu construísse uma carreira brilhante. Eu saí do café como um flash. Levou um bom tempo para atravessar a multidão de punks gritando até a editora. Então eu fui direto para o começo da reunião. Então, na entrada, um cara passando esbarrou em mim. Uma mancha vermelha instantaneamente atravessou minha blusa. Aquele babaca me encharcou com bebida barata da garrafa dele. Inferno! Eu corri o mais rápido que eu pude para o banheiro mais próximo para lavar minha blusa. Felizmente a mancha foi removida, mas eu não tinha tempo de secar. Assim, tão provocante, eu parecia uma competidora em um concurso de camiseta molhada. O que eles pensariam de mim? Além do mais, agora a cicatriz feia no meu ombro direito podia ser vista. Eu ficava envergonhada com ela desde criança. Suspirando, abotoei minha blusa e corri para a entrevista. Não tinha mais nada a perder. Logo que eu entrei no escritório do chefe, ele me deu um olhar desdenhoso. Claro, com uma blusa transparente e eu cheirava vinho. Antes que eu pudesse dizer oi, o chefe disse rispidamente que eu não era adequada para eles. E tudo por causa da blusa? Tentei explicar, mas o chefe me entregou um jornal de ontem com a manchete: Escândalo do Festival Punk. E era eu na foto. O artigo dizia que eu estava terrivelmente bêbada e cantando músicas obscenas. Quase nua, até que a polícia me levou. Eu expliquei que isso não tinha nenhum sentido. Durante esses acontecimentos, eu estava na biblioteca me preparando para as provas. Mas o chefe não acreditou em mim. Eles não querem pessoas que estraguem a imagem da empresa. Eu levei o jornal comigo quando eu saí. Aquela maldita garota hipster arruinou minha vida. Precisava descobrir quem ela era. Com o jornal na mão, eu fui para esse festival estúpido. Era repugnante ir lá. Mas eu, como uma jornalista, tinha que checar isso a fundo. Eu mostrei uma foto da menina para um bando de punks e perguntei sobre ela nos bares, mas todos falaram a mesma coisa, que eu estava na foto e que eu era legal. Obrigada pela ajuda. Em algum momento pensei, e se fosse uma pegadinha de alguém que conhecia? Photoshop? Mas pra quê? De repente, meus pensamentos foram interrompidos por um brilho de fogo. Eu me encontrava no local dos malabares com fogo, e então, no meio das chamas, eu a vi. Minha cópia exata estava fazendo malabares com bolas flamejantes. Eu podia ver uma cicatriz em seu ombro que parecia minha. Provavelmente ela conseguiu com os malabares com fogo. Mas por que expor essa coisa feia? Credo! A menina terminou a performance e eu fui até ela. A garota hipster ficou espantada. Que droga é essa? Você é meu clone? O nome da menina era Alice. Ela rindo me disse que também estava sendo importunada por rumores de que ela tinha tirado todos os seus piercings e estava escondida na biblioteca. Eu tentei explicar para ela que minha vida tinha sofrido muito mais. Mas Alice estava imersa em seus pensamentos. Ela achava aquilo tudo muito engraçado. Então Alice foi interrompida. Era necessário voltar para a performance. Se precisar de alguma coisa, cópia. Você sabe onde me encontrar. Ela disse e correu de volta para o palco. Fui para casa em um estado de completa confusão. O que acabou de acontecer comigo? Em casa, eu contei para os meus pais sobre essa louca Alice e mostrei para eles a foto. Ela era o motivo de eu ter falhado na entrevista.
mas eles jogaram o papel fora sem nem olhar pra ele. E se ela for meu clone ou minha irmã? Eu não me acalmei, mas meu pai disse que isso era totalmente sem noção. Tudo com que ele se importava era a minha falha na entrevista. Agora você tem que estudar 2 vezes mais para entrar na faculdade. Ele anunciou que eu ficaria presa em casa até as provas. Ele e minha mãe decidiram que durante esse festival não tinha nada para fazer na rua. Tinha que pensar no meu futuro. Certo, pai, mas eu não podia parar de pensar na Alice. Quem ela era? E da onde veio? Nós precisamos nos falar de novo. Então eu decidi fugir de casa e sair do quarto pela janela. Eu nunca tinha desobedecido meus pais antes, mas a verdade era muito mais importante. Alice ficou contente em me ver. Mas imediatamente eu avancei nela e perguntei por que ela queria arruinar minha vida. Mas a Alice apenas riu e disse que tudo que estava sendo feito era para o melhor e ofereceu para participar do show com fogo juntas. Isso seria espetacular! Como um show de fogo de gêmeas, ela exclamou. Bem, não. Porque eu gostaria de balançar bolas de fogo seminua. Mas Alice fez uma condição. Ela poderia falar sobre ela com detalhes depois da minha participação no show. Bem, eu estava disposta a fazer qualquer coisa pela verdade. Em nome da completa semelhança, a Alice me deixou exatamente como ela. Nós começamos a ficar completamente indistinguíveis uma da outra. Praticamos um pouco e o show começou. Eu não esperava isso, mas foi uma delícia. Durante a performance, eu não conseguia tirar meus olhos da Alice. Com as chamas acesas, ela parecia tão livre, tão confiante, sem obrigações, sem regras, sem tarefas. Eu gostaria de poder sentir essa liberdade por um segundo. Eu encarei a Alice e a chama que eu estava segurando se desequilibrou. Minha camiseta imediatamente pegou fogo. Eu gritei. A Alice rapidamente pulou em cima de mim e apagou o fogo. A camiseta estava arruinada e eu tirei ela. Então Alice percebeu minha cicatriz. Nós temos muito em comum, hein, cópia? Ela brincou. Olhei para ela e pensei. Alice tinha um caráter completamente oposto ao meu. Mas eu também gostava dela. Incrível! E também tinha as coincidências, as cicatrizes, a mesma aparência, como nos filmes. Melanie, pra casa, imediatamente! Eu ouvi alguém me chamar. Me virei e vi minha mãe e meu pai na multidão. Inferno! Eu estava confusa, mas Alice, vendo que aqueles eram meus pais, agarrou minha mão e nós corremos. Enquanto avançávamos pela multidão, eu podia ouvir meus pais me pedindo para parar. Melanie, eu te imploro! Eu olhei para trás por um momento. Meus pais pararam para recuperar o fôlego. Eles pareciam exaustos. Fiquei com pena deles e nos aproximamos. Quando minha mãe viu Alice de perto, ficou chocada. Ela encarou a cicatriz com espanto, tentou dizer alguma coisa e então desmaiou. Mas Alice não estava atordoada e chamou uma ambulância. Mamãe só acordou no hospital. E a primeira coisa que ela disse era que Alice era minha irmã. Descobrimos que nascemos como gêmeas siamesas unidas pelo ombro. A separação cirúrgica era para ter sido fácil, mas o médico contou à minha mãe que minha irmã não tinha sobrevivido. Mas agora ela reconheceu Alice. Ela sentiu que era sua filha. Sabia que eu era adotada, Alice disse. Ela me contou sobre a sua mãe. Ela trabalhava como uma enfermeira em uma maternidade e não tinha filhos. Uma vez na raiva, sua mãe deixou escapar que Alice não era sua filha e por isso que ela causava tanta confusão. E a Alice fugiu de casa. Ela sempre era atraída pela vida livre e punks. Acontece que a enfermeira roubou a Alice. Meu Deus! Eu tinha uma irmã! Eu não podia acreditar nisso! Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas e Alice continuou rindo e nos abraçando. Surreal, família! A saúde da minha mãe não estava em perigo e rapidamente dirigimos para casa, todos juntos. Alice quis ficar conosco durante o festival. Meus pais não ligaram, nem eu. Logo eu passei nas provas e minha prisão domiciliar foi suspensa. Então eu pude ir no show pirotécnico, embora frequentemente esconda isso dos meus pais. Alice passa mais tempo com a mamãe e papai. Ela estava contente que tinha encontrado sua família de verdade. Há muito tempo pensávamos nessa troca. E no final, nós decidimos trocar de lugar. Trocamos de roupa uma com a outra e fingimos que a Alice ainda estava saindo com os punks. Mas o fato é, ela está em casa com seus pais. E eu fui conquistar as vastidões de uma vida descolada. Então, venham para o próximo show pirotécnico. Eu vou arrasar.